Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui com a Rosângela e o Bernardino, que são da Casa Espírita Obreiros do Senhor, aqui no bairro Goiânia, em Belo Horizonte. E o Bernardino hoje vai trazer um tema para a gente muito interessante, que vamos entender um pouquinho, sobre ressurreição e reencarnação. Tirar as nossas dúvidas a respeito, por que que tiraram a reencarnação da Bíblia e trouxeram a ressurreição. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Boa noite, Bernardino. Boa noite. Vamos lá? Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar primeiro sobre a reencarnação. Certo. Se a gente for consultar o dicionário, reencarnação quer dizer encarnar novamente, pelo prefixo re. O que é reencarnar? Encarnar novamente. É a bênção de Deus nos dando nova oportunidade para nós ressarcir o que fizemos de errado e colocar em prática novos aprimoramentos na nossa edificação. Então, nós precisamos de reencarnação? Precisamos. Todos os espíritos passarão por reencarnações várias vezes. Por que isso? Porque não há condições de nós aprendermos tudo que temos que aprender numa apenas encarnação de alguns anos. Precisamos rever as nossas posturas, os nossos erros e rever novos aprendizados que devemos adquirir através de inúmeras reencarnações. Então, a quantidade de reencarnações, ela está muito sujeita ao aprimoramento que o Espírito coloca na sua vivificação aqui no planeta Terra. Nós precisamos da matéria para experienciar oportunidades e afazeres diante da vida, para com isso estarmos sempre progredindo em direção ao mais alto. Então, a reencarnação é a bênção de Deus para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Vejam vocês que nós nunca reencarnamos com a mesma postura, as mesmas condições. Temos ambientes favoráveis ao nosso aprendizado, pessoas convivendo conosco para o nosso aprendizado e nossos ressarcimentos de erros no passado que cometemos, com eles inclusive. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus na nossa vida. Sintomas esse que vivenciamos no nosso existir, que devemos aproveitar em todo momento. Estou reencarnado? Sim, estou reencarnado. O que devo fazer para melhorar? Para que minha próxima reencarnação venha numa situação melhor? Evoluir através do aprendizado e das boas obras que possamos executar no nosso conviver. É uma coisa interessante, Bernardino, que você está falando, e a gente tem que entender que no plano espiritual nós estamos fazendo a faculdade, E aqui, quando nós reencarnamos, é que nós vamos passar pela prova, para ver se realmente nós aprendemos o que nós estudamos lá, vamos colocar em prática aqui e ver se a gente nós vamos vencer realmente aquilo que nós nos propusemos lá. E com uma vantagem, A reencarnação é misericórdia divina, quer dizer que está nos dando a oportunidade de você recomeçar. E uma coisa, ele não te obriga, olha, você tem que acertar nessa. Não, quantas vezes sejam necessárias, você vai reencarnar. E uma coisa interessante que você falou aí é isso, nós nunca reencarnamos na mesma condição que nós tivemos na vida passada. A gente sempre melhora um pouco, a gente sempre busca novas experiências, não errar tanto. E temos base, principalmente nós espíritas. Se não está legal para a gente essa vida, então vamos começar a plantar umas sementinhas melhor daqui para frente, porque nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. E se nós fizermos um exame de consciência, a gente sabe o que nós fizemos lá atrás, o que está nos apertando aqui, nos incomodando. Então, é isso que eu preciso consertar para que na próxima eu não precise passar por isso novamente. E se eu não conseguir,
vou ter a bênção da reencarnação para tentar na próxima e até o dia que eu conseguir. Exatamente. Até porque, Jorge, o encarnar é estar o espírito ligado a uma matéria, a um corpo físico. Mas numa encarnação apenas, não conseguimos depurar todos os nossos erros, todas as nossas ignorâncias e nem caminhar o que precisamos para evoluir. Então daí vem a reencarnação, a encarnar sucessivamente quantas vezes for preciso para com isso aprendermos, colocarmos em nossa evolução espiritual íntima as condições necessárias para estarmos nos aproximando do mais alto. E é interessante isso que você vai trazer para a gente, né, que depois você vai falar sobre a ressurreição, que os nossos amigos ouvintes, que se nós olharmos na Bíblia, a reencarnação está lá. Várias passagens, né, que se a gente for olhar, quando Jesus, né, questionado por um de seus apóstolos, né, que seria necessário que Elias viesse preparar o caminho para que o Messias viesse. E Jesus responde, né, eis que Elias veio e vocês não viram. E o apóstolo fala, né, Elias é o Batista. Então, quer dizer, Elias é a encarnação de João Batista. Se nós formos olhar lá, quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos, né, em que ele fala que é necessário renascer de novo. Gente, então não tem como a gente contestar uma coisa que é óbvio que o próprio Cristo fala para a gente, né, e isso é claro, né, a gente vê lá, quando a gente vê também na transfiguração do Tabor, gente, quando Jesus está lá, Moisés, Elias, e ele conversa com eles, né, na presença dos apóstolos vêm. Então não tem como você contestar o mundo espiritual, a existência do espírito, a comunicação dos espíritos. O que a gente tem que ficar atento é que para que essa comunicação? Se essa comunicação é para edificar, para ajudar, para melhorar, sim. Agora, a comunicação quando ela é feita apenas para bobeira, com quem que eu vou casar, vou ter quantos filhos, vou ficar rico. Gente, isso aí é besteira. Isso aí não tem nada a ver. E então, o Espiritismo veio mostrar para a gente, porque, de uma forma clara, que o mundo espiritual está aí para nos auxiliar. É um complementar o outro. Porque, antigamente, eles usavam, né, as pitonisas, lá, eles usavam os espíritos por banalidades, né, por curiosidades. Né? E não, a doutrina espírita é coisa séria. Né? Nosso espírito sério, ele está ali para coisa séria. Agora, espírito aí desocupado, que está para essas banalidades. Nisso aí que você está falando, nós podemos caminhar para a situação. A cada um segundo suas obras, cada um segundo seus entendimentos. As pitonisas, na época, por muito que hoje nós, com o estudo que temos, podemos aferir que era uma coisa assim, muito materialista, muito grosseira, mas era o que aquele pessoal precisava. É o que eles precisavam naquela época. Hoje, nós, com o conhecimento que temos, científico e, por que não dizer, espiritual bem adiantado, não podemos nos retratar a questões do antigamente para vivenciar o Espiritismo. O Espiritismo hoje é moderno, ele está aferido no que há de mais atual nos dias de hoje, do ponto científico, filosófico, né, e harmonioso com o ser humano. Quer dizer, nós temos que sair da situação ainda antiga e vir para a modernidade. E o Espiritismo cabe muito bem isso, porque ele é assimilável a essa situação. Ele impulsionou o pessoal naquela época e com o conhecimento que tinha, e hoje nos continuará nos impulsionando com o conhecimento científico, filosófico que tem hoje, só prestando atenção nas dádivas maior que o Evangelho traz, que são os ensinamentos de Jesus. A cada um segundo suas obras, dai a Deus o que é de Deus, né? Orai e vigiai, quer dizer, são termos que foram colocados como regras que são imorredoras. Daqui a 3.000 anos no futuro, o Espiritismo vai estar pregando isso ainda, porque é um caminho
salutar para todos nós. O evangelho é atemporal, né? Exatamente. E é interessante isso que você fala, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Gente, ele mostrou claramente o que é da matéria, o que é do espírito é do espírito. Né? Então, assim, ele faz essa distinção para a gente. Mas em momento algum ele fala, você tem que ficar só com não. Né? O que é de um, o que é do outro. Mas você precisa viver os dois. Mas saber fazer essa separação. Eu acho muito interessante. E a doutrina espírita traz isso para a gente com uma clareza que assim, não tem como a gente não entender. Segundo, tem um mentor espiritual no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, que é perguntado para ele: a alma passa por várias existências corporais? E ele respondeu de um modo que nós devemos analisar, porque é muito significativo para nós. Ele fala assim: sim, todos nós passaremos por várias existências físicas. Olha bem, um mentor espiritual dizendo, sim, todos nós, ele se incluiu nele, justamente. Né? Passaremos. Isso é muito importante nós observar, porque às vezes as pessoas querem se colocar no pedestal e achar, eu estou fora disso. Olha, um mentor espiritual dizendo, sim, todos nós. Não é esse, aquele ou aquele outro, não, somos nós. Eu faço parte. E é interessante isso que você fala, que quando nós, expositores espíritas, quando nós vamos fazer espírita, a primeira coisa que os espíritos pedem, nunca fale vocês. Nós. Se inclua também, não se coloque acima de ninguém, porque os ensinamentos são para todos. Né? A gente tem que estar sempre buscando se incluir, né, quando a gente vai falar alguma coisa. Sem dúvida. No Livro dos Espíritos, a gente sempre vai estar vendo grandes ensinamentos. Não tem como não ser dessa forma. Né? E o objetivo, por exemplo, da reencarnação, ela é evidente. O objetivo da reencarnação é expiação, aprimoramento e progressivo da humanidade, sem o qual, onde estaria a justiça de Deus? Quer dizer, uma pessoa viveu uma vida toda fazendo o bem, e desencarna e querer essa pessoa, qual que é o destino dela? Ou uma outra pessoa viveu uma vida em situação desagradável, sofrendo, fazendo mal para os outros, desencarna. Qual que é o caminho? Para onde que vai? No começo, era muito taxado assim, céu e inferno. Se é bom, vai para o céu. Se é mal, vai para o inferno. Gente, isso aí é de uma grosseria muito grande com Deus. Como é que Deus, uma pessoa assim como nós, ainda cruze informação, ensinamento, porque cometemos numa encarnação, levamos ela de modo não apropriado, vão ser condenados pro resto da vida. E o outro que teve muito, não querendo julgar, mas muita tapinha nas costas, muita ajuda, foi aquela pessoa assim, muito boazinha, mas porque nunca passou por problema nenhum, vai para o céu. Né? Simples, né? Onde deve estar a justiça de Deus? E é interessante isso, porque isso mostra pra gente justamente a justiça, porque a cada um segundo as suas obras. Porque Deus não pode, né, vamos colocar assim, entre aspas, né, receber os dois da mesma maneira. Nunca. Né? Cada um vai ter o seu merecimento. Cada um vai ter a sua oportunidade dentro daquilo, dos seus atos, das suas ações. Com certeza. Né? Isso é justiça divina. Né? E agora você condenar, porque eu fui bom, vou ficar lá no céu, não saio do céu. Vou para o inferno. Gente, espera lá, que Deus é esse? Que condena uma pessoa, ele não é Deus. E nós olhando do ponto de vista de universo, né, as encarnações nos diferentes mundos. Quer dizer, a Terra é um planeta de prova e expiação. Né? Aqui cabe os espíritos como nós que estamos nessa situação, nessa necessidade. Agora, tem muitos mais evoluídos do ponto de vista espiritual que cabe ali estar encarnado espíritos mais vencedores, mais esclarecidos que nós. Né? Assim como tem muitos primitivos que são irmãos nossos que ainda estão mais atrasados que a gente, né, no processo evolutivo. Então a encarnação é uma justiça de Deus
porque ele nos dá a condição de evoluirmos segundo os nossos entendimentos e necessidades. Ele simplesmente não faz assim, fomos criados todos simples e ignorantes, né? Você adquiriu uma condição boa, você vai para o céu. Você não, você vai para o inferno. Quer dizer, sem termos a oportunidade do aprendizado, que a encarnação traz essa justiça. Eu não aprendi nessa, não, mas não, tá bom. Senão, o que seria das crianças ainda tem idade, acabou de nascer e desencarna? Né? Exatamente. Para onde que ele vai? Para onde que ele vai? Porque ele não teve tempo de fazer nada, fazer né? nada Não de teve nada de fazer nada. Bom nem ruim. Então, Aí Deus ia pegar uma pessoa dessa e falar assim, não, mas ele vai viver no inferno, aí ele vai viver no céu. Como? Atrás de quê? Né? Não seria justiça? Não, exatamente. Então a reencarnação ela vem embasar de justiça o nosso estadia aqui. Eu estou reencarnado hoje na situação tal. Por quê? Porque Deus gosta de mim, não gosta de mim. Eu estou com fulano, ciclano, beltrano do meu lado. Por quê? Segundo as minhas necessidades de evolução, de aprendizado. Quer dizer, ninguém recebe em seu ombro peso excessivo que pode carregar. Todos nós estamos munidos de todos os recursos para evoluirmos. E a nossa busca ferrenha é essa, evolução. E para evoluirmos, temos que nos adequar aos preceitos maiores de Deus, fazer o bem a todos, sem olhar quem como a si mesmo. O amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a ti mesmo. Exatamente. E o amor que a gente tem que entender, que é o amor doação, né? Não é o amor prisão, porque a gente confunde muito, né? O amor possessivo, porque a gente confunde posse com amor, porque a gente ainda não sabe amar. Então a gente nosso amor é um amor egoísta, possessivo. A gente quer prender. A mesma coisa no processo de desencarnação. Você está lá com um parente seu que está precisando isso, você quer segurar, porque você não quer perder aquela pessoa. Gente, é egoísmo. Né? Chegou a hora, é o que eu costumo falar com as pessoas, chegou a hora de cada um de nós, não tem jeito, tem que ir mesmo, vamos deixar ir, vamos deixar partir, porque prender aqui é muito pior. E seja que idade for. Né? Que idade for, não tem jeito. Acabou de falecer uma senhorinha aqui de 90 anos. Né? E os filhos achando que não podia, que não era justo, que Deus não podia ter levado minha mãe, a velhinha doente, cheia de problemas. Isso é egoísmo. Egoísmo. É o amor posse, é o amor possessivo. Com certeza. Porque se fosse o amor, eles iam falar, não, ela cumpriu a missão dela, ela foi, né? Então, assim, agora nós vamos continuar. Aí eles entenderiam realmente, né, o que é o amor. Mas eu querer que a pessoa fique sofrendo, que a pessoa fique ali. Gente, será que eu gostaria de estar na posição de trocar de papel com ela? Né? Será que eles estariam bem? Como é que seria? Será que eles tentaram entender com ela se ela estava feliz vivendo do jeito que ela estava vivendo? Porque a gente não se preocupa com o outro, a gente se preocupa com a gente. Mas ninguém se preocupa em chegar lá e falar, tá bem para você, tá confortável, tá bacana. Não. Eu quero que você fique ali, mas porque eu quero. Esse conhecimento da reencarnação, ele, acima de tudo, é consolador. Se todos nós tivéssemos conhecimento na essência do que é uma reencarnação, nós tiraríamos muito medo de nossa cabeça e colocaríamos um propósito mais firme na nossa evolução, a saber, estou reencarnado hoje numa situação difícil. Muito bem. O que eu posso fazer para melhorar? Eu vou reencarnar de novo, deixa eu fazer o melhor aqui para me reencarnar na situação melhor. Uma situação melhor. Não é só ficar chorando, por que Deus me colocou aqui? Olha, não, aquele pessoal que mora lá na parte nobre de Belo Horizonte, como é que tem dinheiro, tem isso. Fizeram por onde? Ou estão em provas e, se não agir corretamente, numa prova terão que vir igual eu vim. Ou pior. O pior. Então, a reencarnação é uma bênção de Deus para o nosso entendimento e nos consolar diante dos nossos sofrimentos, das nossas amarguras, das nossas dificuldades. Porque dizer o seguinte, eu sou o causador de tudo isso que eu estou passando. Olha o alcance desse pensamento.
eu estou reencarnado aqui porque eu mereci. Nós não temos um Deus vingativo, cruel, ele nos coloca onde precisa para nós melhorarmos. Se eu estou aqui, é o melhor para mim. Agora, eu almejo coisa melhor, não do ponto de vista de luxo, de riqueza, não, de convivência, de entendimento, de assimilação das coisas boas. Vou fazer por onde, para numa próxima eu vim numa situação melhor. Mas e será que eu vou ter uma prova? Isto é um dogma de Deus. Reencarnação, todos nós passaremos por ela. Quantas vezes for preciso para evoluir? Fomos todos criados com vias de chegarmos à perfeição. Esse caminho só depende de nós para impulsioná-lo mais rápido ou mais lento, dependendo só da nossa conduta e da nossa predisposição para fazermos o bem. É aquela coisa, né, gente, que eu sempre falo com as pessoas. Você entende, tudo depende de você. Eu falo que a vantagem da doutrina espírita é justamente isso, que ela mostra pra gente que é você, são seus atos, as suas ações. Não adianta, não é religião que vai te salvar, não é padre, não é pastor, não. Não adianta você. É você. Porque nós podemos enganar quem convive conosco. Mas a Deus, a espiritualidade, eles conhecem nossos pensamentos, os mais íntimos. Não tem como nós escondermos nada de Deus e da espiritualidade. Lá, meu filho, você chega. Aqui você está de roupa, lá você está nu. E nós não podemos esconder, como você diz, de Deus, não podemos esconder nem de nós mesmos. Nós temos um arquivo, nosso perispírito, que grava tudo que nós fazemos. Se algum dia você falar assim, eu não sei por que eu estou assim, não. Vai lá no seu íntimo e busque lá. Não, estou falando que grava igual você está gravando. Vai gravando tudo, não tem como. E na próxima, meu amigo, vai vir tudo, vai lá no seu corpinho, tá tudo lá no seu corpinho, aquilo que você precisa de passar para melhorar. Uma pergunta que muitas vezes eu já escutei os outros falar assim, que mal que eu fiz a Deus? Não, a Deus você fez a você mesmo. Olha no seu arquivo íntimo as coisas que você fez que não devia. É uma coisa interessante que você falou, que é o seguinte, gente, vamos parar com esse negócio de achar que a gente faz mal para Deus, porque Deus, sem nós, continua sendo Deus. Agora, nós, sem Deus, não somos nada, gente. Exatamente. Né? E Deus vai se importar com essas baboseiras que a gente faz? Ele não está se importando com isso, não. Ele tem coisa muito mais importante para ele fazer, para ele preocupar, do que ficar preocupado com essas baboseiras que a gente faz. Por quê? Quem está fazendo? Você. Quem vai arcar com os atos e as consequências? Você, então, meu filho. Eu vou te dar a oportunidade, quantas vezes se necessitar você vir aqui, você consertar isso aí. Você quer continuar errando? Não é comigo, é com você. O dia que você quiser acertar, ótimo. A gente tem que ter isso em mente para que a gente procure errar menos. Com certeza. Nós estamos numa escalada constante, buscando mais alto. Agora, se pisarmos falsamente em alguma coisa que seja nessa escalada, pode nos levar a uma queda tortuosa para baixo. Então devemos estar atentos para estarmos colocando o nosso pé de conhecimentos, de fraternidade, no lugar certo para fazer o impulso para o próximo passo. Com certeza. Senão podemos falir na nossa caminhada, na nossa subida, com quedas abruptas por nossa inferioridade, nosso desconhecimento, né? Somos alpinistas da evolução, né? Assim como o nosso irmão alpinista que subiu numa montanha, ele sabe técnicas para subir, nós temos que também buscar essas técnicas para subir evolutivamente no nosso aprendizado. E essas técnicas foram dadas, né? Nós temos um livro contando todas elas, que é o Novo Testamento. Jesus nos trouxe todas as técnicas para nós caminhar, fazer essa caminhada, não pisar em falso e usar da corda da caridade para nos suportar nessa subida.
Eu falo que o Evangelho, né, é o nosso manual de conduta moral. Sem dúvida. Se a gente conseguir seguir ali, o caminho é reto. Agora, se a gente não consegue sair, aí não tem que pegar as curvas da estrada. Na mesma hora você tem que voltar para a reta. Porque as curvas vão te levar para a reta a qualquer momento. Sem dúvida. Mas vai depender única e exclusivamente de você. E a gente, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição, também para as pessoas entenderem a ressurreição. Mas eu estou achando interessante que, à medida como o Bernardinho está trazendo esses conhecimentos para a gente, porque muitos dos nossos ouvintes provavelmente não são espíritas, né? Então, isso vai fazer com que eles comecem a pensar a respeito, né, dessa reencarnação, do porquê que você está aqui, entender, né, que o que você está fazendo aqui, lá na frente vai ter nessa mesma e até às vezes na outra, né, vai ter as consequências. Né, que aquele negócio, a lei de causa e efeito está aí para todo mundo. Né, a gente tem que estar sempre atento a isso. Não importa se é de outra religião, se tem... Né, É para todos, né? É para todos. Para todos. Né? Eu falo, o evangelho é para todos, gente. Eu falo com as pessoas mesmo. Né? E assim, ali está tudo. Porque o Cristo passou por tudo que nós passamos. E ele suportou tudo da melhor maneira possível. E está aí, ó. O Evangelho mostrando pra gente, né? Olha, eu dei conta, vocês também dão. Aliás, ele passou muito mais. É. E não, nós passamos o que nós merecemos, né? E ele não tinha merecimento nenhum. A gente tem que entender isso. Que Deus não dá um fardo maior do que esse que você possa aguentar. Então, tudo que você está passando, e aquilo que o Chico falava, né? Tudo passa. Tudo passa. E nós devemos buscar entender o seguinte, que a reencarnação ela é o balaustre, é o suporte que nós devemos usar no nosso convivência para chegarmos à ressurreição. O ressurreição é o ressurgir, é o nascer de novo. Quer dizer, quantos nós, e eu digo assim, posso dizer todos, precisamos ressurgir do nosso eu a todo momento, porque todo momento temos descobertas novas, temos apreços nos chegando, né? Valores diferentes nos chegando para podermos aferir e com eles aumentar a nossa condição de aprendizado e de entendimento. Quer dizer, eu tenho que ressurgir para a vida do ponto de vista de convivência no meu dia a dia com os meus irmãos, a todo momento, porque eu não convivo com apenas um nível de pessoas. A todo momento chega ao meu contato pessoas com índoles diferentes, digo índoles diferentes da minha, e entre eles que chegam até mim, e nós temos que estar buscando aferir cada valor dessa convivência para tomarmos as decisões corretas. Há uns com mais entendimento, mais compreensão, outros com mais, vamos dizer, sensatez, né, para que possamos fazer crescer o nosso íntimo e de quantos estão convivendo conosco. Porque o ressurgir é renascer do homem velho que ainda estão para um homem novo, de entendimento, de compreensão, de buscas de novos propósitos para o nosso existir, que com eles chegaremos ao mais alto. É interessante que a ressurreição, né, ela surgiu na Bíblia, né, segundo... Gente, eu sou péssimo para nomes, tá? Então vocês me desculpem. Eu sei que tinha um rei que ele casou com uma prostituta. Né? A rainha era prostituta. Então, o que ele faz? Quando ele casa, ele manda matar todas as prostitutas que viviam, né, com a rainha, mas a hora que ele saía na rua, as pessoas falavam que na outra encarnação eles iriam pagar por aquilo que ele fez. Então ele chama o Papa e fala com o Papa: eu quero que tira a reencarnação, né, da Bíblia. Aí colocaram a ressurreição. Né? Eu não, assim, para nome eu sou meio... Mas eu acho interessante, quer dizer, sempre os interesses humanos, né?
sempre baseado nos interesses humanos. Porque nós queremos sempre, como na ressurreição, ressurgir, reaparecer com um aspecto melhor, pelo menos aparente. Aparentemente. Quer dizer, e a ressurreição, ela está muito ligada à evolução. Você tem que ressurgir melhorado, né? Quer dizer, você às vezes encarna várias vezes, né, com um propósito, desencarna, mas quando você ressurgir, você tem ressurreição de um espírito mais evoluído, mais esclarecido. Isso é que devemos buscar, a ressurreição com luz e não com pompas que a matéria poderia dar assim, ilusoriamente, e que não vai te levar a nada. É uma coisa interessante, né? Quando você falou aí do homem velho. E realmente, nós precisamos despir, né, desse homem velho e se agarrar, né, se apegar mais ao homem novo. Né? Porque o que é o homem novo? Nada mais é do que as melhoras, né? Você trocar os seus vícios pelas suas virtudes, você aprender a amar o seu semelhante, ter um olhar de empatia para com as pessoas, se tornar um ser humano melhor, né? É como você fala, é ressurgir um ser humano melhor. Só que são tantas pompas, tantas circunstâncias que as religiões criaram em torno disso, que acabaram se perdendo, né? Eles acabaram se perdendo, porque eu falo assim, o Cristo, ele era de uma simplicidade, de uma humildade, né? E assim, e hoje a gente não vê naqueles que deveriam continuar, né, a missão do Cristo, pregam muito a humildade, mas estão muito aquém dessa humildade, né? Eles pregam uma coisa que eles não são. Eles cobram dos fiéis o que eles não têm, o que eles não dão. Então, quer dizer, eles não ressurgiram, porque eles continuam lá no homem velho, continuam presos no homem velho. Uhum. Né? E é interessante que aí vem a doutrina espírita, né? É como eu falo com as pessoas, quando eles começam a falar, né, da doutrina espírita, o Consolador prometido. Não, a doutrina espírita, ela veio trazer o Consolador para a gente de uma maneira muito clara, que ela veio trazer o Evangelho de uma maneira muito clara. Porque ela pega o Evangelho antes era para poucos, né, que a Igreja Católica dominava, poucos tinham acesso, né, só os padres lá que podiam ter acesso. Não, e a doutrina, por que a doutrina espírita é tão combatida? Porque ela é para todo mundo. Todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa que quiser pode ter o Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Qualquer pessoa que quiser pode ter o Livro dos Espíritos. Porque a doutrina espírita, ela não colocou, não, isso aqui é só para os palestrantes, isso aqui é só para os dirigentes. Não, é para todos. A tônica maior que Jesus ensinou, e foi importantíssimo quando ele disse assim, no sofrimento que estava passando, ele falou assim, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque existia toda uma gama de ensinamentos de Moisés, daquela época, dos profetas, mas aquilo era um grupinho. Fechado, né? E o povão todo não sabia, não tinha noção disso aqui. Como hoje, tem muitas pessoas que vivem assim, segundo a orientação de uma ou duas, três pessoas, porque não busca o Evangelho, se bem que hoje a facilidade dos livros, dos ensinamentos, né, como é da doutrina espírita, tem que buscar. Mas hoje é muito mais popularizado esse conhecimento a quem quer realmente buscar ter acesso do que na época. Na época era muito difícil buscar esse conhecimento, né? A gente vê que na época era tão difícil que a igreja, né, eles passavam veneno nas páginas, porque se alguém que não soubesse passasse o dedinho na boca, ele poder passar uma página, morria. Porque eles não queriam que aquele conhecimento abrangesse a todo mundo. Porque é igual o Messias, gente. Eles falarem que não sabem. Sabia, porque ele mostrou. Mas, gente, se eu sou um líder religioso, prego uma mentira a vida inteira,
me vem um Messias falando o contrário do que eu prego, eu vou aceitar esse Messias, gente? Nunca! Ainda mais aquele povo, um povo que era tão... eles eram... se sentiam tão superiores, né? Tinha uma supremacia, o Deus único era deles, não era de mais ninguém. Né? Então, quer dizer, o Messias deles tinha que vir com a espada para libertar eles pela espada. Aí me vem um Jesus, filho de um carpinteiro, que eles com certeza eles já achavam que o Messias era ser filho de um rico, de um rei, mandando oferecer outra face. Amor. Amar o próximo. Ô, gente, aquele povo orgulhoso como eles eram, eles iam aceitar isso? É o Sinédrio mesmo. O pessoal do Sinédrio vai dizer o seguinte: uma pessoa, um carpinteiro, saber mais do que nós estamos no Sinédrio, né? Como é que vai ser isso aí? O filho de carpinteiro falar o que nós não falamos, né? Nós vamos vai nos desmerecer. Ter mais conhecimento, né? E ele está colocando que nós somos iguais a todos, e nós somos superiores. Aí por isso que eles crucificaram Cristo. Se a gente for olhar a história, né, com Paulo, né, e Estevão foi a mesma coisa. Porque o Estevão, na hora lá de que é interrogado, se mostrou uma superioridade moral muito acima de Paulo. Ele não aceitou. Pediu a lapidação de Estevão, por quê? Ele não aceitava, por um orgulho de casta era tão grande. Eu, um doutor da lei, e esses Zé Ninguém, vamos dizer assim, me dando um banho aqui? Não pode, vamos matar esse homem, vamos lapidar, vamos acabar. Então não foi diferente com o Cristo. Porque se o Cristo tivesse pregado tudo o que eles queriam, né? Garanto para vocês que o Cristo não teria morrido crucificado, não. Mas ele foi pregar justamente o contrário. E eu falo hoje, se Jesus voltar hoje, novamente, falando as mesmas coisas, as igrejas de hoje vão aceitar esse Cristo? Nunca. Hoje não teria crucificação, não. Teria cadeira elétrica, câmara de gás, coisa assim. Com certeza. Qualquer um que se levante pregando contra isso, gente, é alvo. O doutor da lei da época, assim, se o Cristo, a palavra dele triunfar meio coisa assim, nós vamos perder todo o nosso poder, os requintes que nós temos aqui, os favorecimentos, as regalias, né? Regalias, né? Eu chego numa festa, sou doutor da lei, eu sou atendido assim, né? Especialmente e tal. Eu vou na praça, as pessoas dobram para mim, né? Se curvam para mim. Se eu chegar lá e falar assim, isso aqui você está vendendo? Não, pode ficar para o senhor, doutor. Né? Quer dizer, eles vão perder tudo isso aqui, vão crucificar o Cristo. E hoje, né, os doutores da lei estão aí. São aqueles que detêm, né, os conhecimentos e fazem o mesmo que eles fazem. Continua aí do mesmo jeito, sobre a máscara de religiosos, né? Que isso em todas as religiões nós temos, não estou puxando sardinha para o Espiritismo, não, no Espiritismo também nós temos também os doutores da lei, como tem no catolicismo, como tem nos evangélicos. São pessoas que detêm conhecimento, mas não praticam. Exatamente. Eles têm, mas ainda estão presos ainda àquele homem velho, né, que só quer tirar vantagem, tudo para si, para sua família e não para os outros. Se eu detenho um conhecimento, eu não posso dividir com os outros, porque se eu dividir com os outros vão se equiparar a mim, eu não quero isso. E eu perco as regalias. E ainda tem assim, a certeza, não sei de onde que eles tiram isso, que eles vão para um céu todo iluminado, vão ficar no cantinho sentado com Jesus. Como? Eu acho assim, quem somos nós para poder pelo menos vislumbrar um pouquinho que seja dele? Nós estamos muito aquém para poder ter, porque os poucos que tiveram essa graça, eles contam a dificuldade que foi devido à luminosidade do Cristo, né? Então, assim, imagine nós, num planeta de prova e expiação, você querer ver Jesus, você vai ter que ralar muito para você poder conseguir ser agraciado por isso aí.
Porque não é fácil, não. Tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito mesmo. E eu vou falar uma coisa, gente. Melhorar moralmente é muito difícil. É muito difícil você melhorar moralmente. Eu acho que nós ainda vamos ficar muito tempo no prova e expiação para a gente poder chegar, depois passar por regeneração, ficar muito tempo na regeneração para depois ir para um outro melhor. Nós ainda corremos o risco de esse planeta aqui estar subindo de posto, nem não nos comportar mais, mas tem que ir para um outro. Entendeu? Esse aqui vai sair de prova e expiação para regeneração. Se nós não tivermos na condição de acompanhar essa regeneração, vamos continuar baixar para um outro. Então nós temos que buscar aprendizado. E mais do que buscar aprendizado, colocar em prática. Porque só saber e não executar, não colocar em prática, não resolve nada. Nós temos que estar aprendendo e fazendo isso de boas obras ao nosso derredor, tanto para nós como para o nosso próximo. Né? Isso é que fará com que possamos nos melhorar. Porque abriremos mão de uma série de coisas que hoje ainda nos chumba, né? Como nós comentamos já aqui, egoísmo, vaidade, né? Predisposição de saber mais do que o outro, né? Prepotência em todos os gêneros. Então, nós temos que estar vencendo isso em nós, né? E ajudando quantos pudermos, à medida que vamos melhorando, a se melhorar também, porque é isso que fará com que possamos galgar novos degraus da nossa evolução. E nós temos que entender também, né, gente, que nós somos uma individualidade, mas vivemos uma coletividade. Então, eu só consigo evoluir se eu ajudar o meu irmão a evoluir. Porque não adianta, eu não vou evoluir sozinho. Né? Para evoluir tem que ser a sociedade como um todo evoluir, porque nós estamos aí há quantos anos ouvindo falar do planeta de regeneração, mas não saímos do prova e expiação. Por quê? Enquanto a maioria não conseguir comungar, vamos dizer assim, com a regeneração, nós não conseguimos. O planeta já está regenerando, mas e nós? Nós estamos muito atrasados ainda. Uma questão interessante que devemos estar prestando atenção é que em tudo na criação de Deus existe solidariedade. Nós somos ainda uma peça com dificuldade de assimilação nesse processo de solidariedade. Nós ainda faltamos com a solidariedade com o nosso próximo, né? Com o meio ambiente que vivemos. Quer dizer, nós temos que buscar esse exemplo. Tudo no universo tem solidariedade. Se você observar a Lua gravitando em torno da Terra, solidariedade. A Terra e os outros planetas em torno do Sol, solidariedade. Né? Quer dizer, tudo está funcionando para dar certo. Nós é que fazemos a diferença nas nossas convivências. Eu falo que Deus criou tudo certinho, tudo perfeito. Mas o homem querendo brincar de Deus é que vai destruindo tudo e se destruindo. Porque se ele destrói a natureza, ele está destruindo ele próprio. Né? E sabe que toda vez que eles agridem a natureza, você está agredindo você mesmo. Olha aí as condições climáticas que nós estamos passando. É fruto do quê? Da nossa ganância. Do querer. Gente, e o que eu acho interessante, você quer, e vai ficar tudo aqui, você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Muitas vezes aquilo que você adquiriu aqui, na sua ganância, vai ficar para quem não fez nada usufruir. Né? E você não vai usufruir. Então, vive com o que você tem, vive com o que você pode, tenta melhorar sim, mas vamos parar com muita ganância, porque o que está destruindo o nosso planeta é a nossa ganância. Sem dúvida. É a nossa ganância que está destruindo. E não adianta, eu fico olhando essas pessoas aí ateando fogo. Gente, está pondo fogo, está piorando a condição do ar, você vai adoecer, a sua família vai adoecer. Será que uma pessoa dessa não pensa que ela está fazendo mal para ela própria? Exatamente. Ela está fazendo mal para ela própria, porque essa consequência vai vir para quem? Para ela. Né? Então, assim, eu tenho hora que eu fico assim, gente, será que é ser humano mesmo?
Olha, uma outra questão muito bem colocada e que deve fazer a gente pensar vigorosamente nisso todos nós temos aquilo que buscamos. Se você está buscando uma situação desconfortável para o próximo, acaba aquilo vindo até você. Justamente. Porque é dando que recebemos. Você está dando uma coisa ruim, você está recebendo coisa ruim. Proporcionalmente. Né? Então vamos fazer o bem para recebermos o bem. Vamos compreender para sermos compreendidos. Com certeza. Bom, meus amigos, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Bernardino, obrigado pela essa dissertação, foi ótimo. Rosângela, obrigado pela sua participação também. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Noite. Gostaria de pedir que nos ajudassem, né, gente, na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 01838. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, obrigado pela audiência e até o próximo programa.